Êxodo capítulo de número 17, verso 8. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez como Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outra de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Queridos, que coisa linda essa palavra, né? Uma grande batalha que houve ali em Refidim, onde Israel estava na sua caminhada em direção à terra prometida, e logo se levantou opositores, como este povo de Amaleque, que se levantou para pelejar contra Israel. Moisés percebe então que haveria guerra, haveria batalha. E o que Moisés faz? Ele instrui Josué a que prepare o exército, prepare homens para irem à guerra, para irem à peleja. O que me chama a atenção é que Moisés ele vai subir ao monte durante a manhã, e ele não vai só, ele vai levar Hur, ele vai levar Arão com ele, e ele vai levar a vara de Deus. A vara de Deus na mão de Moisés representava a autoridade vinda de Deus para a sua vida. E a Bíblia vai dizer então que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo lá embaixo que estava na batalha, que estava desembainhando a espada, que estava usando da espada para lutar contra os seus inimigos, a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele levantava as suas mãos, a Bíblia vai dizer que Israel prevalecia. Mas quando a Bíblia vai dizer que as mãos de Moisés se baixavam pelo cansaço, pelo peso das suas mãos, a Bíblia vai dizer então que Amaleque prevalecia. A Bíblia vai dizer que vendo Hur e Arão, que as mãos de Moisés estavam pesadas, estavam cansadas por ficarem erguidas por tanto tempo, eles então colocam uma pedra para que Moisés se assente sobre esta pedra, e assim eles possam sustentar os braços de Moisés até que Israel vença a batalha. Uma coisa que me chama a atenção, nós sabemos que além da guerra física, da batalha física que existia naquele tempo, nesta peleja específica, nós sabemos que também existia o fator espiritual. E o que me chamou a atenção para esta palavra foi o seguinte: olha que coisa interessante, o texto vai dizer que quando Moisés levantava as suas mãos, e Moisés levantando as suas mãos, ele estava intercedendo, ele estava ali orando, ele estava intercedendo a Deus pelo povo que estava lá embaixo, puxando a espada e lutando. E é interessante que quando Moisés estendia as mãos, a Bíblia vai dizer que o povo prevalecia, Israel prevalecia. E o que me chamou a atenção neste texto é o seguinte: olha só que coisa interessante. O povo estava lá embaixo, guerreando, puxando a espada, lutando fisicamente. Só que o que determinava a vitória sobre eles não era a sua destreza em puxar a espada, não era a sua habilidade em puxar a espada, em lutar com a espada, em manejar a espada. O que fez o povo prevalecer ali naquela guerra, naquela batalha, não foi isso. Não foi habilidade em lutar com a espada,
não foi a força física dos braços dos homens que estavam lá embaixo lutando com a sua espada, não foi isso. O que fazia o povo prevalecer era a oração. O que fazia o povo prevalecer naquela luta, naquela grande batalha, não era a força física, não era a força do braço, ainda que naquele momento a força física era importante, a força do braço era importante, saber manejar bem a espada era importante, mas isso não foi o fator determinante, não foi o fator principal que fazia com que o povo vencesse a batalha. O fator principal que fazia com que o povo vencesse a batalha era as mãos de Moisés estendida para o céu. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que por mais que tenhamos habilidades, eu aprendi que por mais que tenhamos capacidade em muitas coisas na nossa vida, em batalha que enfrentamos, por mais que tenhamos habilidades para fazer muitas coisas, mas uma coisa nós temos que entender, que o que vai fazer diferença não é a nossa habilidade. O que fez a diferença na vida daqueles homens não foi a habilidade em lidar com a espada, não foi a força do braço, mas o que fez a diferença é que tinha alguém lá em cima com as mãos estendidas clamando para o povo que estava lá embaixo lutando. Então deixa eu te falar uma coisa, nós temos que entender que não é a nossa força, nós temos que entender que não é a nossa habilidade, nós temos que entender que é aquele que está no céu, que é a força que vem do alto, que é o poder do Deus Todo-Poderoso que faz a diferença na nossa vida. Nós temos que entender que é o estender das nossas mãos, que é o nosso clamor, que é a nossa intercessão, que vai fazer com que nós tenhamos vitória sobre as nossas lutas. Não é a força do braço, não é a habilidade em manejar a espada, mas sim o poder de Deus que se manifestará, que se manifesta sobre a vida daquele que clama, que se manifesta sobre a vida daquele que busca. É isso que vai determinar a vitória, é isso que vai determinar sobre a nossa vida, as nossas conquistas e as nossas realizações, porque tem pessoas que têm habilidade, tem pessoas que têm condições, tem pessoas que têm técnicas, tem pessoas que têm força no braço, mas se não tiver a oração, se não tiver a intercessão, se não tiver o clamor, se não vier a unção do alto, se não vier o poder de Deus sobre a nossa vida, em nada nós conseguiremos alcançar a vitória, em nada nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. E o texto sagrado vai dizer que quando as mãos de Moisés se cansaram, ele começou a baixar as mãos, porque quando para a intercessão, porque quando para o clamor, porque quando para a oração, porque quando para o poder de Deus de se manifestar sobre a nossa vida, quando para o poder de Deus de se manifestar sobre a vida do povo, o povo começa a perder, o povo começa a ser saqueado, o povo começa a padecer dificuldades, o povo começa a sofrer derrotas. Por quê? Porque as mãos começam a se abaixar, porque as mãos começam a desfalecer. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando Uri e Arão percebem isso, percebe que as mãos de Moisés estavam cansadas, estavam afadigadas, o peso também da responsabilidade era grande, e as mãos começaram a abaixar-se, as mãos começaram a desfalecer. Eles ajudaram a Moisés. Nós entendemos que nem tudo nós conseguiremos fazer sozinho. Nós entendemos que Deus não nos chamou para resolver tudo sozinho. Nós entendemos que nós precisamos de alguém ao nosso lado. Nós entendemos que nós precisamos de alguém do nosso lado também para nos ajudar, porque nós também somos seres humanos e passamos por dificuldades também, enfrentamos dificuldades também. Às vezes o cansaço vem, aleluia, mas nós temos que entender que Deus sempre vai colocar pessoas ao nosso lado para nos ajudar no momento da fraqueza, no momento da dificuldade. A autoridade estava sobre a vida de Moisés, aleluia, mas tinha pessoas ao lado dele também para auxiliá-lo e para ajudá-lo no momento das suas dificuldades. Entenda uma coisa, Deus é aquele que conhece os nossos cansaços, Deus é aquele que conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que quando às vezes a nossa vida nós estamos afadigados e a tristeza vem, o desânimo vem, o cansaço vem, Deus é aquele que coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Que
Deus te abençoe. Entenda uma coisa, não é a nossa habilidade, não é a nossa força, mas é o poder da oração que vai nos garantir vitória sobre todas as lutas e sobre todas as batalhas. Que Deus te abençoe neste dia, que você continue com as mãos levantadas, orando, clamando e intercedendo, porque certamente venceremos todas as batalhas no nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã, neste dia.